Fala pessoal, bem-vindo a mais um episódio do Seu Cliente Podcast. Aqui você vai saber tudo sobre a experiência do cliente, cases de sucesso. E hoje estou com um convidado super especial aqui, o Daverson, que é fundador do Externa Café. E ele vai contar, né, dentre várias outras coisas, como que ele fez, né? Surgiu uma empresa aí que hoje tem 71 unidades e está cada dia crescendo mais, encantando o consumidor em todo o Brasil. Muito obrigado aí pela presença, viu, Daverson? Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com você hoje. Ah, bom demais. Inclusive, gente, ó, já ganhei um livro aqui, tá super legal. E aí, Daverson, até pode começar, né, contando de onde que veio a inspiração para o livro, né? Eu já ouvi um pouco na palestra sua que você deu lá em Belo Horizonte, mas conta um pouquinho como que essa, né, trajetória ajudou você a entregar uma excelência do atendimento no dia a dia. Legal, eu costumo dizer que começou bem lá atrás, né? Porque família muito humilde lá de São Caetano do Sul, né? Então eu sempre tive o sonho, né, de viajar ao mundo, sempre tive o sonho de empreender, mas, claro, né, dentro das minhas, né, da minha família muito humilde, eu só podia ali estudar muito, né? Meu pai falava assim, estuda muito, né? Não vai faltar nada em casa, né? E realmente, eu estudei mecatrônica, processamento de dados, só escapei de datilografia. Do resto, eu estudei tudo que podia ali em São Caetano. E quando eu cheguei aos 18 anos, eu consegui um estágio na Casas Bahia, né, para ganhar R$580 e consegui o FIES, financiamento estudantil para estudar. Então, começou a vida ali, né? Falei, agora é a chance que eu tenho de crescer e de, quem sabe, conquistar o sonho aí de viajar ao mundo e também de abrir um negócio, né? E quando foi 2007, eu já estava 5 anos sem férias. Eu tinha colocado um trabalho de TCC de graduação para a empresa e deu certo, né? Então, aquilo mudou minha vida ali dentro. E quando eu pensei em viajar da volta ao mundo, eu tive que vender o carro e realmente fui. O pessoal me chamou de maluco, né? 2007 da volta ao mundo, não tinha Google, não tinha Waze, não tinha nem Facebook, né? E quando eu voltei, para quem não sabe, esse ticket custa $4.000, né? Então o pessoal acha que custa uma fortuna. Eu vendi o carro, consegui com o dinheiro pagar o albergue, pagar o ticket, pagar a alimentação. Só que eu não era mais o mesmo Daverson, né? Eu vi o mundo inteiro dando certo no mundo de franquias. Vi Subway, KFC de frango frito, Esbarro Pizza, tudo dando muito certo lá fora. E eu ali trabalhando no marketing, falei, pô, quem sabe um dia, né, não consiga abrir. Porém, eu fui desligado em 2009, 2 anos depois, porque eles venderam a empresa. Foi até engraçado, dia 1º de abril, dia da mentira, me mandaram embora. E aí eu falei, agora é a chance. Vou pegar um projeto, né, e vou pegar minha rescisão junto com um sócio e vou abrir um quiosque da Subway. E deu certo. 1, 2, 3, 10 franquias da Subway. Comecei a virar um multifranqueado serial. Qual foi o ano, Daverson? 2009. Ó, que legal. Sabia que eu quase abri nesse ano uma Subway também? Olha só. Eu cheguei a receber, você deve ter recebido um manual da Subway. Sim. Vem lá dos Estados Unidos, gigantesco. Gigantesco. Com 1000 informações de franquia. Eu tinha ido para Nova Zelândia fazer intercâmbio. Legal. Eu gostei, porque lá tinha Subway em toda a esquina. Exatamente. E no Brasil quase não tinha. Eu fui um dos 50 primeiros ali em 2009. Deu certo, comecei a abrir de forma serial, porque comecei a pegar Proger, BNDES, FAMP do Sebrae, todas as linhas de créditos possíveis e inimagináveis. Eu falei, quem paga FIES para estudar, paga qualquer coisa. Que legal. E começou a dar muito certo. E comecei a ficar corajoso, tanto é que o nome do livro é Preciso Coragem para Voar, né? E comecei a abrir Subway, KFC, morando acessórios femininos de bijuteria, Esbarro Legal. Pizza. Comecei a acertar bastante e errar algumas, né? Comecei a errar algumas que eu não tinha tanta afinidade. E, paralelamente, fui viajando de novo. Então, comprei outro ticket de volta ao mundo em 2009, outro em 2012. Né? Ao todo, foram mais de 70 países, né? 3 voltas ao mundo. Legal. E vendo muito mercado de franquia. Né? E começou na Coreia do Sul, no Japão, aquela coisa de café especial, café premium. Eu falei, opa, tá nascendo um mercado aqui que no Brasil eu não estou vendo. E quando foi 2015, eu tive a coragem de abrir. A primeira unidade minha mesmo. Eu dei nome de Externa. Externa é a ave que mais viaja no mundo. Então batizei a rede com esse nome. Tem até uma curiosidade, né? Porque a pessoa falou, mas da onde veio esse nome? O Amir Klink, quando velejava, ele escreveu isso no livro dele, Mar Sem Fim, que ele invejava 2 coisas, albatroz e Externa, porque eram livres e corajosas. Eu falei, cara, uma andorinha migratória que vai como daqui até a Lua, se for somar os quilômetros rodados. Em 34 anos viaja tanto, eu vou batizar a rede de Externa, né? Me vi assim como empreendedor corajoso, né? E começou a dar certo, né? 2016 eu formatei para franquia e comecei a colocar o que eu vi pelo mundo de experiência de cliente nas unidades, né? Com produto, atendimento, algumas estratégias, e aí começou a crescer de forma, né, bem rápida, né? Que legal. Agora sim, você falou aí, né? Eu errei muito.
Queria muito que você citasse, né, alguns dos erros que muita gente que ouve a gente, né, é empreendedora ou quer empreender. Então, assim, até lembro você falar sobre chapa, né, lá na palestra. Me conta um pouquinho dos erros para que o pessoal aprenda. Eu tenho até um amigo, né, que é super legal, tem um podcast também, chama Ivan Pons, lá de Pelotas, e ele fez um podcast super legal que chama E aí Quebrei. Então, ele só entrevista gente que chegou a quebrar. E assim, é uma experiência incrível se ouvir de pessoas, né, de sucesso hoje que tiveram, né, chegaram a quebrar o seu negócio. Sim. Então, conta um pouquinho dos erros aí, o que você aprendeu e não repetiria hoje em dia. Eu errei bastante, né? Até conto isso no livro, né? Até o pessoal tem vergonha, né, de contar o que errou, né, o que não deu certo. É muito fácil falar os acertos, né? Muito bonito, mas por trás existe, infelizmente, muito erro e significa perder muito dinheiro. E aconteceu comigo, eu acabei abrindo coisas que eu não tinha afinidade, né? Por exemplo, eu abri temaqueria. Eu nem como direito temaki, é raro. E eu fui abrir temaki, tinha tudo para dar errado e deu. Não tinha afinidade, eu não gostava, não acordava feliz, né, para aquilo. Então o CMV, né, o custo de alimento, eu não sabia controlar na época por causa do salmão, me dei mal. Depois eu fui abrir grelhados. Eu até brinco, né, em casa que meu irmão nunca deixou eu chegar perto de uma churrasqueira. Abri um negócio de grelhado, tinha tudo para dar errado e deu. Eu não sabia, né, lidar com aquilo. Então foi muito difícil e aí refletia no faturamento e, consequentemente, prejuízo, né? Por exemplo, moda feminina, que é uma marca maravilhosa e eu não sabia lidar com aquilo, né? E a pessoa que comprou, né, eu fiz um repasse, triplicou a venda. O problema era eu. Eu tinha que aceitar isso, né, assimilar isso. E uma coisa que eu aprendi de lição, já fica aí a dica, é abrir o que realmente tem muita afinidade, o que gosta, porque fica mais fácil, né? Imagina, eu trabalho com café, é um negócio que eu amo. Cheguei aqui, qual foi a primeira coisa que eu pedi? Um café, né? No corredor, né? Você já queria o cafezinho. Mas eu acho muito legal isso que você comentou, Davidson, que eu já fui de franqueadora também, né? Lidar com franqueado nem sempre é fácil, né? Então você chegar para um franqueado seu e falar, eu já vendi uma operação, depois que eu vendi, ela melhorou e triplicou o faturamento, eu acho que isso te dá uma humildade muito grande, uma moral para você falar com o franqueado e ele entender assim, se você seguir padrão na ponta, você vai ter sucesso. E dos dois lados, né? Porque eu também fui o número 1 do KFC no Brasil, número 1 da Subway por metro quadrado, maior venda, o número 1 de bebidas, incidência de bebidas. E o pessoal, mas o que você fez? Eu falei, eu não sou diferente de ninguém, é tudo igual, só que eu segui o manual. Eu segui ali a receitinha do bolo. Né? E se você seguir a receita do bolo, você vai crescer. Vou dar um exemplo. O KFC em 2013 dava prejuízo. Em 2018 virou número 1 do Brasil. Legal. 5 anos depois. Chegar a vender 1 milhão de frango por mês. Né? Então, e eu vendi ele em 2022 ainda como número 1. Né? Então eu fiz com muito trabalho, com a equipe, com o sócio, chegar nesse faturamento. Como? Procedimento, padrão. Né? Isso aconteceu com a Subway. Nunca imaginei que ia ser o metro quadrado mais vendido, mas com muita humildade, muito trabalho, colocando o que a franqueadora me ensinou, do que deu certo no mundo todo, 40 mil lojas, eles sabem o que eles estão falando, né? Eles sabem o que eles estão fazendo. E isso, quando eu criei a externa, foi a mesma coisa. Coloquei o que eu acertei e ensinei o que eu errei. Eu falo, a gente vai errar, infelizmente, juntos, não a mesma coisa, vamos errar coisas novas. Né? Então a gente tem acertado mais do que errado, graças a Deus. Que legal, muito bacana. E só aproveitando o gancho, né? Você falou de padrão, né? Metodologia de cliente oculto, a gente estava até discutindo aqui. Sim. É algo super necessário para manter o padrão no ponto de venda, né? Fundamental, a gente até brincou, né? Brincou não, né? Eu pedi uma proposta aqui, ó, spoiler, porque é verdade, é uma coisa recorrência pro resto da vida. Né? Tem que nascer com um padrão e tem que perpetuar. É igual treinamento. Treinamento é pro resto da vida. Igual marketing. Nós estamos em 2025. Quem não aparece, não vende. Se não tem padrão, cai. Então, eu sempre fui muito... prestei muita atenção nisso, no que as grandes franqueadoras globais faziam e replicava no Brasil. E o resultado tá aí, né? Número 1 do Brasil. A gente é a maior rede de franquias de cafeterias premium, né? Do segmento AB Legal. Do Brasil. E continuamos crescendo todos os anos. O ano passado, para esse, foi 60% de crescimento. Alguma coisa a gente, com muita humildade e muito trabalho, está acontecendo. Muito difícil, né? Muita gente aí reclamando que a economia está difícil, está caindo. Segue aí o exemplo, né? Com 60% de crescimento. E isso nas mesmas lojas, fazendo SSS? Semi-store sales 16%, que muito já é um alto. Baita número. 2 dígitos já é muito raro, né? É só de olhar para dentro de casa, sempre tem melhoria, né? Então sempre contando com parceiros como você e outros que são especializados em determinado segmento, te faz crescer, né? Te faz melhorar aquele indicador. Né? Então, sempre olhando um pouco para dentro de casa
né, e também o crescimento. Legal. E aí falando, né, um pouco da experiência do cliente nas lojas, né, do Externa Café. Então, queria que você comentasse, em Belo Horizonte, por exemplo, né, tem uma loja maravilhosa. Eu trabalhei, inclusive, no prédio que tinha a loja da Externa Café. E, assim, é uma vista com o pôr do sol, com violino, com saxofone, com várias experiências. Mas comenta um pouquinho, né, eu não sei se esse é um padrão, que eu fui mal acostumado, né, com essa loja de BH, mas me conta um pouquinho o que vocês pensam sobre a experiência. Eu sempre busquei nessas viagens, nesses países, e países também não tão tradicionais. Eu fui para Mianmar, fui para o Butão, fui para Laos, Samoa, são países não muito tradicionais. Só que eu aprendi muito nesses países, né? Eu tive experiências incríveis e com o básico bem feito. O pessoal fala, mas você não foi na Coreia do Sul ver a tecnologia? Fui. Mas também fui em Mianmar e na simplicidade de um pequeno empreendedor, eu aprendi com ele. Por exemplo, eu lembro que eu aluguei uma moto elétrica, andando numa rua de terra batida, tinha lá 5 km café, 3 km café, 2 km café. Eu falei, esse cara é bom de marketing. No mínimo ele é bom de marketing. Faz 5 km que eu vejo placa desse cara, não é possível que ele não seja um bom café. E o café era bom? Era excelente o café, só que eu vou te contar por que ele ficou melhor ainda. Quando eu cheguei, ele veio me atender, ele falou, você é da onde? Brasil, tá bom, eu vou buscar o cardápio. Quando ele voltou com o cardápio, já estava tocando uma música do Brasil. Que legal. Não precisava, mas ele teve esse carinho. Quando ele me deu o cardápio, eu já pedi rapidamente ali o que eu queria. Ele falou, não vou te servir nessa mesa, vou te servir na outra que tem uma melhor experiência. Eu mudei de mesa. E quando eu mudei para essa mesa e ele levou o café, era de vista para a montanha, para a plantação de arroz. Uma das vistas mais bonitas que eu tive na vida. Eu falei, eu vou voltar nesse café. E voltei lá alguns dias depois. E se estou contando isso aqui agora é porque me marcou. Que legal. Então, você vê, o básico, muito bem feito, né, funciona demais. E aí eu fui para Laos e tinha uma cafeteria com instrumentos musicais em cima das mesas. Eu até brinquei, né? Falei, nossa, quando eu era criança, no máximo que eu tocava era campainha e saía correndo, né? Nunca toquei instrumento nenhum. E quando eu me vi com gaita na mesa, violão, por sorte, meu amigo sabia tocar. E criou uma empatia dos outros turistas e começamos a tocar junto numa cafeteria. Criou um laço, criou algo maior. E eu fiquei com isso na cabeça e comecei a incentivar os meus franqueados a colocar música ao vivo. Teve um que colocou um piano. Ele tocava piano, né, na hora do almoço ali, deixando o ambiente super agradável. BH é um exemplo disso, né? Saxofone, violino, e ainda tem o prêmio que é a vista linda, né? O edifício visto ali, para quem não conhece, no Buritis, na Raja ali em cima, ficou lindo em Belo Horizonte. Isso reflete no faturamento, virou ponto de destino. Né? Então é muito legal. Né? Que nem eu tive a experiência no passado, dia 20 de novembro, um feriado, eu estava em BH para dar uma palestra, cheguei lá 8h45 da manhã, estava fechado, abri às 9h. 15 minutos depois, todos os carros abriram a porta e foram para a cafeteria, quase que eu fiquei sem mesa. Sensacional isso. O dever está sendo cumprido, né? Tudo que eu sonhei aconteceu naquele momento ali. As pessoas saíram de casa e quiseram ter uma experiência, um brunch, e é isso que a gente tenta replicar nas outras unidades. Né? Muito legal. E assim, você passou aí, né, por vários países. Tem algum país que você fala é o pior atendimento que existe? Esse país ele tem o melhor atendimento? Consegue ter um destaque? Tem questões culturais também, né? Infelizmente, né? De educação, né? Eu tive na Índia, um país maravilhoso, de uma energia, de uma fé, mas a questão de atendimento ainda falta um pouco. Né? Eu fui em 2009, 2012, espero que tenha mudado, mas me causou essa má impressão no atendimento. Eu lembro de ter dado um tapa na mesa, porque estava todo mundo furando a minha fila. Eu falei, meu Deus, eu tô invisível aqui. O cara simplesmente esqueceu de mim. E assim, eu era o primeiro da fila. Então, isso me incomodou profundamente. Espero que eles tenham mudado. E de excelência, eu tive recentemente na Escandinávia e nos países bálticos. E aí me surpreendeu, porque é um país que toma muito café. Né? Por exemplo, a Finlândia, a Estônia, per capitamente, toma 3 vezes mais que o Brasil. O Brasil, a média, dado curioso aqui, é 1.430 xícaras. Dá uma média de 6 quilos por pessoa por ano. Eu tomo um pouco mais que essa média, né? Geralmente empreendedor toma um pouco mais, né? Mas lá na Escandinávia eles tomam muito. E o atendimento perfeito, a xícara perfeita, o carinho. Você pede um latte art, quer dizer, você pede um latte, ele vem com latte art, vem com desenho, mesmo sendo to go. Pô, eu pedi um negócio to go para levar, vai com uma tampa em cima. Quando você abre a tampa, tá lá o desenho de um coração, de uma flor. Pô, é um carinho aquilo, é um cuidado com o cliente. Né? Então a gente sonha, lógico, no Brasil, a gente faz muitos treinamentos, Copa Barista, para tentar
transmitir esse carinho, esse amor para a xícara, né? E estamos conseguindo, devagarzinho estamos conseguindo. Que legal, muito bacana, Davis. Aproveitando, né, outro patrocinador aqui que a gente tem agora, o LED 10, né? Então, super legal, os painéis de LED. E a gente estava até discutindo, até no evento que nós fomos também, Davidson, sobre novas formas de rentabilizar o varejo, né? Então, tem hoje o retail media, tem toda essa parte que também é super interessante. Eu vejo restaurantes, né? Colocando tablets, colocando painéis de LED, colocando muita forma de atrair a curiosidade do cliente, ter publicidade, né? Até a sua esposa tem a agência de marketing, a gente sabe tanto que isso é valioso. Como que você enxerga hoje essa união do retail media junto com o varejo? Eu acho super importante, né? Nas nossas lojas a gente tem, por exemplo, a Rádio Externa Café, né? E, em vez em quando, solta ali um spot falando de algum parceiro, de alguma ativação local. Legal. A gente fechou, né, grandes parcerias, né, de grandes multinacionais e até um prêmio para a gente ter conseguido algumas parcerias dessa, que é muito difícil. No Brasil são poucas empresas que conseguiram, nem sei se eu posso abrir o nome, mas, por exemplo, a Nutella. Que legal. Pô, a gente fechou diretamente com a Ferreiro, a Alba da Itália, o pessoal de Luxemburgo. E é super legal você estar numa cafeteria e escutar ali, né, num spot. Olha, você já experimentou uma casquinha belga e com Nutella? Que Fica legal, uma mistura única e ainda vai com chocolate, com café. Fica uma mistura totalmente diferente. Algo É bacana até para a experiência, porque é um assunto do próprio local, né? Não é um fornecedor externo. Exatamente. E aí você tem um painel, como a gente tem alguns painéis, mostrando aquela casquinha. Como que é feita aquela casquinha? Como que você despeja ali o café? E aquilo cria uma vontade do consumidor, né? Porque visualmente é muito bonito, então os painéis de LED proporcionam isso, né? Então dá aquela vontade de comer. Impulsiona um SKU ali, né? E é bom para todo mundo. Vem demais, né? Tem até estudos que eu vi, né? As marcas colocaram os totens, né, de autoatendimento. O ticket médio é maior no totem do que um atendimento humano. Impressionante, né? Impressionante. Eu tenho uma loja, por exemplo, que ela tem 3 momentos. E você tem que estar em todos os momentos do cliente. Se ele quiser pagar no totem de manhã porque ele está com pressa, vá no totem, não tem problema. Se ele quer, na hora do almoço, conversar, falar sobre futebol, ele chamar o atendente, tudo bem, ele pode chamar o atendente. E à tarde, nessa mesma loja que de manhã ele pediu no totem, na hora do almoço ele pediu pro garçom, ele pede pelo tablet. Porque às vezes ele vai ter uma reunião e ele não quer, né, ninguém perto ali. Então você vê, o mesmo CPF, 3 momentos diferentes. Então hoje a gente tem que entender realmente como que é o nosso cliente e atendê-lo de forma perfeita. Muito legal. Eu gosto muito disso, de dar poder de escolha para o cliente. Eu estava discutindo lá em BH mesmo, eu fui numa cafeteria, não era externa, mas eu fui, e aí tudo era pedido pelo celular. Eu cheguei e falei para a garçonete, eu quero pedir com você. Ela, não, você tem que pedir no celular. Então, para mim, ok, para mim foi fácil ele pedir no celular, mas eu conversei com meu cunhado e ele falou, Bruno, eu odiei esse lugar, eu não gosto de pedir no celular. Se tem atendente lá, eu quero pedir para ela. Então, assim, legal ter o celular, em alguns casos pode ter praticidade, pode ter agilidade, mas em outros tem gente que é tradicional, igual o cardápio físico. Exatamente. Né? Tem gente que não aceita ler o cardápio no QR Code, né? Você tem que ter todas as opções. A gente tem no QR Code, a gente tem no físico, tem no totem, tem no tablet. O cliente tem que escolher, é o momento dele. Às vezes esse momento pode ser diferente ao longo do dia e tá tudo bem. Legal. E, David, essa outra questão também interessante, perfil do franqueado, né? Então, você comentou que você mesmo deu muito certo com algumas redes, com outras nem tanto, né? Como que é hoje o perfil desse franqueado que vocês buscam para o Externa Café, se tem um perfil definido? Inclusive, tem até um parceiro que é Encontro Sua Franquia, né? Do Henrique Mol, que a gente conhece, que divulga, né, vagas aí de franqueadoras, quem quiser ser franqueado de diversas marcas. Mas me conta essa busca para realmente conseguir encontrar a pessoa ideal, ou se não existe, né? Se, no caso do Externa, tem tudo com tantos manuais que qualquer pessoa consegue pegar, entrar e fazer o negócio dar certo. Eu costumo dizer, né, que o meu melhor franqueado, e ele é o atual melhor franqueado, porque ele ganhou o troféu de melhor franqueado, ele é piloto de avião. Que legal. Ele pilota A320, Airbus. Mas porque tem tudo a ver, né? Com a AVE, com o Externa, então... Nasceu para isso, né? E procedimento, né? Ele é um cara muito disciplinado, e assim como na aviação você tem que ter disciplina, num negócio também, numa cafeteria também, não é diferente. E não tem perfil certo ou errado. Tem o perfil do cara tem vontade e vai ter humildade e vai trabalhar bastante e enxergar metade do copo cheio. Infelizmente, ao longo da jornada, eu tive candidatos a franquias que não entraram, porque ele não enxergava a metade do copo cheio. Tudo tinha um problema. Ah, mas será que vai dar certo? Pô, você vai fazer dar certo. Ah, será que vai vender?
você vai fazer vender. Tem bastante canais de venda. Então, quando você percebe, né? Quando, no caso, eu e minha equipe percebe que o cara não tem muito perfil, não adianta insistir. E tá tudo bem. Às vezes o mercado dele é outro e tá tudo bem mesmo, né? Só que quando a gente percebe que o cara, mesmo às vezes não tem todo o recurso, mas a gente tem algumas linhas de crédito, né, aprovadas por bancos privados e bancos fintechs, já aconteceu. Só que o cara tem vontade. Eu tenho certeza que dá certo, como deu. Alguns que não tinham o recurso todo, pegou o recurso, enxergou a metade do copo cheio e deu super certo. E teve uns 2 casos que eu devolvi a taxa de franquia. Porque eu fiquei em cima do muro, resolvi aceitar e depois fui pra casa, nada como travesseiro, né? Me arrependi, no dia seguinte liguei pro jurídico, falei, não devolve, vamos ficar numa boa. E o cara virou parceiro, né? Me segue no LinkedIn, conversa, né? E talvez eu fiz um bem pra ele, talvez não era o momento dele, né? Então tem que tomar cuidado quanto a isso, com quem você vai colocar pra dentro, né? Tem que estar bem alinhado às expectativas, né? Com certeza, acho isso muito legal e assim, eu já vi algumas redes de franquia falarem, né? Eu só aceito o franqueado se ele tiver o valor inteiro em conta para pegar. Por um lado, né? Claro, a pessoa que tem um dinheiro ali é muito bom. Mas por outro, eu achei interessante o que você falou. Ela pega um empréstimo, mas ela se compromete. Ela fala, aquilo é o dinheiro da minha vida, eu não posso deixar isso dar errado. Então ela mostra uma vontade maior e dá oportunidade também para pessoas que não têm um capital de cara. Imagina, né? Eu, lá em 2009, se eu não estaria aqui hoje. Então o próprio Subway, ele aprovou você. Na época, sim. Que legal. E as suas operações que você tinha, que tinham muito sucesso, né? O próprio Subway, KFC que você citou, você chegou a repassar elas, você vendeu. Como foi feita essa negociação para você sair e conseguir dedicar mais ao externo? Foi meio que paralelo, porque eu comecei a abrir as unidades franqueadas a partir de 2016 da externa e eu já estava com várias Subways, vários KFCs. E aí o que aconteceu? Eu fui fazendo vendas parciais. Então fui vendendo algumas Subways, fui vendendo alguns KFCs, até que em 2022 eu liquidei 100% para ficar focado só na externa. A gente acabou comprando uma fábrica na externa, acabou fazendo uma pequena aquisição de uma rede, então a gente transformou essa pequena rede todas em externo. Né? E de certa forma, o foco faz você também crescer ainda mais. Né? Então eu acabei lançando o livro, foi até uma... Assim, o pessoal acha que foi piada, né? Me escreveram no LinkedIn. Falaram, olha, a gente viu que você está crescendo, viu que você enfrentou a pandemia, isso pelo LinkedIn. A gente quer fazer o livro, quer pagar tudo, quer lançar na Bienal, fazer os lançamentos. A gente é uma editora aqui do Rio. E eu falei, é golpe, não é possível. E não era. Minha assessora de imprensa falou, não, os caras são muito sérios, é uma editora muito séria, e realmente eles gostaram da sua história de empreendedorismo e eles vão colocar uma equipe para te ajudar. Pô. Passa o contato depois, viu? Eu tô escrevendo um livro, viu? Aproveita e passa o contato aí, ó. Foi incrível, porque eu fiquei 7 Eu ia achar que era golpe também, David. Mas quem que eu liga, né, manda num inbox no LinkedIn. E aí os profissionais me ajudaram, né? E quando eu escrevi, doeu um pouco, porque eu tive que relembrar alguns tombos, né? E não foram só acertos. Então esses tombos, esses golpes, alguns golpes pesados, assim, né? Eu até falo, né? Eu contei, fiz uma piada lá na palestra, né? Que eu chorei só não chorei no nascimento dos filhos, mas chorei no filme Marley e Eu, que ninguém é de ferro, né? Mas eu chorei num golpe que tá nesse livro, né? Então quem tiver curiosidade em casa, entra na Amazon lá que esse livro tá com promoção. Eu dei um desconto agora pros ouvintes aqui do podcast, tá com um percentualzinho de desconto. Então, que legal. Eu conto de um golpe que eu tomei muito difícil. Então, dói, né? Quando alguém puxa seu tapete, né? Mas mesmo assim, eu sempre olhei a metade do copo cheio. Falei, não, eu tomei esse golpe para nunca mais tomar e vou contar desse golpe para todo mundo, para ninguém tomar esse golpe. E isso acaba ajudando outros empreendedores, né? E tem sido um sucesso. Fiquei em 9º lugar na Amazon, 4º lugar no Brasil na Bienal da semana. Então foi... Parabéns, viu? Obrigado. Conta um pouco da volta ao mundo também, né? Da biografia, mas dá dicas de negócio. Fiquei curioso agora, viu? Pra saber do golpe, mas não vou pedir pra você contar, não, pra incentivar spoiler, né? a venda. Davis, o que você está enxergando hoje de tendência, né? Falando sobre atendimento cliente, próximas etapas, tem algum plano já de diferenciação que você pode contar dentro do externo, além do que vocês já fazem? Sempre teve um DNA do ambiente. Então, isso a todo momento a gente pensa no ambiente. Todos nós aqui, quem está nos assistindo, nos ouvindo, quer um ambiente legal. Então, por exemplo, nas lojas, todo ano a gente põe algum item, né, que antigamente nem falava que era instagramável, mas eu já colocava. Então, desde 2015 eu tinha poltronas e saca de café. Pô, é legal você tomar um café. Uma poltrona feita de café, de poltrona de saca de café. Saca de verdade.
Tem métodos do mundo. Não é qualquer lugar que você encontra métodos de extração de café do mundo. Você pode encontrar ali uma prensa francesa, um expresso, mas não 5, 6 métodos. E são todos os métodos que eu vi pelo mundo. Então já é uma experiência diferente. Por exemplo, a gente tem uma xícara 3D que sai da parede. Que legal. Que né, foi ideia da minha esposa, né? E a gente pintou uma arte muito bonita de um artista local. Então, pô, as pessoas tiram muita foto, é um ambiente gostoso. Tem franqueados que colocam, BH mesmo, pequenas árvores de café, pequenas mudas de café, e já está dando café. Que legal. Né? Então, olha que legal. Às vezes, na selva de pedra, ninguém conhece um pé de café, na externa lá de BH vai ter essa experiência. E gera o GC, né? Então, o próprio usuário ele vai criar conteúdo para você e vai voltar em mais pessoas que vão enxergar o conteúdo e vão querer consumir nas suas lojas, né? Fora produtos diferentes também. A gente está com um lançamento agora que é o cappuccino de laranja. Sou estranho, né? Ninguém acorda de manhã querendo um cappuccino de laranja. Mas quando você experimenta, ficou tão bem a harmonização com leite vegetal e as pessoas adoram, né? Então a gente fez o Expresso Páscoa. Pô, acho que não sei se alguém aqui já tomou. Veio um coelhinho de chocolate dentro do Expresso. Então o pessoal adorou, tirou muita foto. Coisa simples, mas que engaja e faz a pessoa voltar. E hoje, né, as cafeterias, além de serviço, estão vendendo muito produto para levar para casa também, né? Então é uma nova fonte de receita. Kits presenteáveis. A gente tem vários canais de venda, né? Não só o delivery, não só o evento corporativo, não só a lojinha com produtos. A gente também faz esses kits para RH. Né? Então imagina você ser presenteado hoje com uma xícara feita à mão, uma prensa Consegue francesa. Personalizar para cada empresa? Algumas sim. A gente já fez algumas empresas, né, personalizadas. A gente já fez até xícara de ouro. Né? Com a borda de ouro, 18 quilates, com o pires feito com a borda de ouro. Então, você vai agregando valor e vai, né, levando a sua marca para dentro da casa do cliente. Né? Que bacana. E o café em si, a produção é suas hoje? Como que vocês fazem para garantir também a qualidade do produto? Porque ela é super importante também na experiência, né? Eu falo que o carro-chefe da empresa é o café. Então, eu mesmo visito fazendas, né, analiso quem são as melhores fazendas, os melhores, né, cerejas, o porquê que tem colmeia de abelha na plantação, porquê que tem banana, tudo tem um porquê. Né? Então, a gente sempre escolhe os melhores produtores. Eu tinha, sim, a torrefação até um dado momento, mas a gente começou a crescer demais, os volumes começaram a aumentar muito. E aí, hoje a gente terceirizou a torra, que é um segredo nosso. Então, a gente também visita a torrefação, acompanha a torra, até um torrador diferente do tradicional. É mais, como posso dizer, é um exclusivo pra gente, porque realmente café especial tem um cuidado muito grande, né? Quem faça um convite aí. No mercado, infelizmente, só 1% de café é café especial. A maioria é gourmet, a maioria às vezes é extra forte, ou torrado, a maior. Aí café especial é marrom, né? Vem em grão, você moe na hora, tem todo um cuidado, um carinho e fica muito melhor, né? E ainda tem isso, eu já ouvi falar muito assim, o café especial, aquele café que é bom, é exportado, ele sai do Brasil. Com certeza. É verdade ou é um mito? Isso desde sempre. A gente é o maior produtor do mundo, né? Maior produtor, é o segundo maior consumidor, maior exportador. Só que, lógico, os melhores cafés, sim, vão para fora. Tanto é que eu tomei café bom no mundo todo, na Coreia do Sul, no Japão, na Algum Rússia. É o melhor? Eu acho que o brasileiro é o melhor de todos. Já tomei da Costa Rica, já tomei do Vietnã, Etiópia, são muito bons, mas o Brasil não tem igual. O Brasil é muito grande, tem diversas regiões muito boas. Só que o café bom fica lá fora. E aí, o que eu fiz? Eu comecei a deixar esse pouco de café bom nas nossas cafeterias. 100% é café especial, nota 85. Ou seja, de 0 a 100, acima de 80 já é especial. A gente sempre usa ali 84, 85. Legal. Eu não sei se eu te contei no dia, mas eu não tomava café antes, David. Isso aí foi muito legal. Eu fui numa reunião com um cliente, aí eu entrei, foi presencial essa reunião, e ele chegou e falou assim, olha, eu trouxe um café especial que eu produzo na minha fazenda, especialmente para você. Aí eu falei, gente, não tem como não tomar, né, esse café. Aí eu fui, tomei o café, ele falou, nossa, você tomou tão bem, eu vou trazer outro. Aí trouxe o café para mim e eu tomei, e realmente foi mais gostoso, né? Eu já tinha experimentado café normal, né? Esse que a gente compra em supermercado. Sim. Eu falei, gente, realmente eu preciso tomar. E dá uma energia, uma disposição diferente para trabalhar. Não tem como, né? O café, ele ajuda muito. Muito. A partir desse dia eu passei a tomar café. Tem até o cold brew, que é como se fosse um pré-treino. Né? Ele fica em infusão, às vezes 24 horas, 36 horas. E o pessoal, mas é parecido com energético? Não. Não é. Tem gosto de café. É gelado. Às vezes é servido com gelo, rodelas de laranja. Só que é um cold brew. Ele tem uma
potência ali, dá uma energia muito boa, cafeína na veia ali. E lá fora já é muito comum, no Brasil ainda está engateando, né? Então, café gelado não é tão comum, né? Você fazer um coado gelado, né? Com rodelas de limão. É difícil. É difícil, mas já está acontecendo no calor. Expresso com tônica. Eu odeio tônica, mas com café, Que legal. gelo e rodelas de laranja, fica uma delícia, eu tomo. Né? Então chama expresso tônica. Quem tiver curiosidade nas nossas lojas. Bacana. E até drinks, né? Que a gente estava comentando. Café com laranja, caipirinha de café. A gente já fez muita coisa ao longo da jornada. Né? Que legal, muito bacana. Agora uma dúvida pessoal. Tem limite de café que a gente pode tomar? Porque eu tomo energético também. E aí eu já li alguns números, qual que é o limite, juntando até café com energético. Tem alguma coisa que você indica? Lógico, é perigoso. Né? Você não pode, tudo que é demais faz mal. Né? Então, só a água que pode. Água, às vezes até demais, vai saber. Né? Mas assim, a gente sempre fala que você tem que entender o seu limite. Né? Você não pode ficar com o coração acelerado, a pálpebra balançando, né? Que geralmente, às vezes, já aconteceu comigo. Né? Pô, fiquei muito acelerado, né? A pálpebra balançando muito, falei, opa, tô tomando muito café, vou começar a reduzir. Aí eu tenho uma técnica que depois das 4, 5 da tarde eu não tomo mais. Né? Então, até para ter uma boa noite de sono. ter uma boa noite de sono. E de manhã, no período da manhã, eu tomo mais. Então, à tarde, às vezes, é um café, depois do almoço, 2, e de manhã, uns 3. Então, já tô acima da média do Brasil. Ah, bem legal. Não, vou tomar café energético com moderação, viu? Pode deixar. Isso aí. Só dar mais um recado, Sultz também, um patrocinador nosso, né? A gente até conheceu Rodrigão. Também. Rodrigão, um abraço aí, Rodrigo. Que hoje, né, é o melhor software que tem para qualquer franqueadora, para monitorar toda a rede. Tem desde parte de expansão, de acessos ao marketing, ao intranet. Então é super completo também a Sultz, que a gente conversou também, né, recentemente. Parceiro. Então, mais um recado aí, só parceiros bons aí, principalmente para franqueadoras, que a gente sempre comenta. Tudo entre amigos. Tudo entre amigos, isso daí. Davidson, me conta, né, qual foi a pior experiência? Você contou aquela que você bateu a mesa na Índia, mas no Brasil, tem algo que te incomoda hoje quando você vai como consumidor, nas lojas, seja restaurante? O que te incomoda hoje? Eu falo que o meu telhado é de vidro, né? Porque a gente tem muitos colaboradores, né? Colaboradores na fábrica, na franqueadora. Então, infelizmente, também pode acontecer comigo. Né? E a gente acaba sempre querendo o melhor atendimento. E a gente é treinamento demais, assim. Tanto para os franqueados, tanto para os colaboradores, os gerentes. Então, a gente quer que saia tudo perfeito. Só que eu visito também o mercado. Então, a falta de educação dói bastante, né? Porque o cara não custa nada te dar um bom dia, um boa tarde, um volte sempre, um obrigado. Não custa nada. E a gente é cliente aqui, a gente sabe que é difícil ver. Né? Infelizmente é difícil. As tecnologias vêm ajudando. Né? Então, por exemplo, a gente tem unidade no Mackenzie. Né? São 3 totens de autosserviço. Né? Então ali... Mesmo que, infelizmente, se meu telhado for de vidro e naquela específica loja o atendente está de mau humor, pelo menos não faltou o obrigado, volte sempre, porque foi tudo feito num totem e o painel de senha chamou. Então a experiência dele ali foi perfeita. Né? O fator humano não atrapalhou. Né? Mas isso, claro que é difícil. Né? A gente, tanto na externa como em outras lojas, às vezes o fator humano acaba complicando. Sabia que tem um número de algumas redes que a gente faz que metade não dá bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Eu já tive uma experiência, eu, como canário, para quem não sabe o que é canário, eu ficava lá na frente da Subway com o cardápio explicando que não era Subway, nem Subway, nem Sumbi, era Subway. E que não pedia pelo número 1, pedia pelo lanche, o pão, o recheio. E um cara se incomodou na fila. Ele falou, nossa, você deu bom dia, você falou obrigado, você falou volte sempre pra todo mundo, ninguém te respondeu. O cara se incomodou, o cliente, ele, sei lá, era o 20º da fila, ele foi vendo, né? Ele foi observando. E ele me comentou isso, e isso faz tempo, né? Então, pra você ver, é como coisas simples, às vezes você consegue resolver, né, com algumas políticas internas, a gente tem várias políticas dentro da externa para minimizar isso, né? Regra do top 5, regra de estrelinha, né, que premia o cara andar realmente na linha. Né? O top 5 seria o quê? A gente tem regras de estrelinhas, por exemplo, que premia o cara que não falta, não chega atrasado, não chega amassado, não tem reclamação no saque. Basicamente coisas que deveria ser obrigação dele, mas a gente dá um incentivo a mais. Né? Que legal. Em tempos como hoje. Né? Até para o cara ganhar um pouco mais de dinheiro. E também o top 5, obviamente, os itens que tem melhor CMV. Né? Então, você tem que oferecer sempre um produto com muita qualidade e com bom CMV, que no final do mês vai ser a união perfeita. Né? Muito legal. Acho que mais uma vez volta no que você falou do básico bem feito, né? Básico bem feito. Que é exatamente o que está faltando no dia de hoje. Né, principalmente a dificuldade que tem de mão de obra, de conseguir realmente treinar o time, qualificar, ter baixo turnover. E usar a tecnologia a seu favor.
Com certeza, isso é tática de sucesso, né? Quem aplica vai ter muito sucesso aí. Davidson, quer deixar algum último recado, alguma última dica, ou spoiler do livro também, né? Para aguçar ainda mais o pessoal para fazer essa leitura? Eu acho que dicas, né, são sempre importantes. Eu, infelizmente, não tive tanto acesso, né? Desde 2009 ali, apesar de sempre ter tido... buscado apoio, conseguir no Sebrae, conseguir na BF, né? Porque é importante você ter órgãos por trás ali que credenciam franquias, né? Para errar menos, ou um negócio, né? Então buscar conhecimento, um programa como esse, com certeza vai ajudar muita gente, né? Um livro, hoje tem muito acesso à informação, né? Lógico, eu falo, busque informação de quem já fez. Infelizmente, a gente acaba se deparando aí com franquias que não são sérias, né? Empreendedores que nunca construíram nada e aí viram vendedor de curso e não é isso. É realmente você ter a disciplina e o discernimento de buscar informação real, que isso realmente vai ajudar, né? No livro mesmo, eu dou várias dicas de cases reais que aconteceram comigo e, com certeza, quem lê vai se safar, né? de algumas situações, né? Lógico que não é só isso, existem várias outras ferramentas, vários outros treinamentos, mas franquia é uma coisa que te permite errar menos, né? Então, se o cara... Isso é dado público, né? Tá no Google. Se o cara buscar uma franquia, principalmente as que têm selo de excelência, vai errar menos, né? Então, não que não vai errar, às vezes erra, mas erra pouco. E errar pouco significa gastar pouco dinheiro, né? Então, fica a dica aí, fazer aquilo que tem vontade, com amor, porque é mais fácil, né? Imagina, eu acordar e trabalhar com o que eu amo, é muito melhor. Qualquer profissão dá dinheiro desde que você goste de fazer, né? Aquilo que você está praticando no dia a dia. Exatamente. E, David, só uma outra coisa, você falou sobre trazer conhecimento, né? Que eu acho muito legal. Muita gente até me pergunta sobre investimento, sobre aporte, sobre uma empresa, né? E você acabou tendo a oportunidade de ter uma empresa investindo também no Externa, sim. Né? Então, conta rapidamente, né, da experiência, até dando dicas para quem quer buscar um investimento também, que eu acho que é um outro lado bem bacana. É algo raro, né, nos dias do Brasil, né? Isso é muito comum na Europa, muito comum nos Estados Unidos, né? Uma empresa de private equity, né, um fundo batendo na sua porta. E isso aconteceu. Eu estava lá no meu escritório em Valinhos. Eles me procuraram falando que a Externa era uma plataforma única, exclusiva, que poderia chegar a ser a maior do Brasil, né? E que eles queriam realmente fazer uma parceria comigo de sucesso, uma sociedade para sair do ponto B para o ponto A. E eu sempre quis isso. Mas eu não queria só dinheiro por dinheiro, como alguns fundos, infelizmente, né, quiseram no passado e eu não aceitei. E eles vieram com capital técnico e intelectual, o que é muito importante, é o que eu realmente precisava. Tanto é que os números provam, né? 16% de same-store sale, 60% de crescimento de um ano para o outro, recorde de venda de franquia, num cenário econômico que, quando você liga a TV dá vontade de desligar, né? Então, você vê, empresas que são investidas por um fundo de private equity, não depende do dólar, não depende do PIB, não depende da taxa Selic, porque tem um plano muito robusto. Sim. Né? Então, e você ter acesso ao capital barato, porque foi uma troca de equity, um pequeno equity para um cheque, que você consegue abrir loja própria, consegue reformar a fábrica, consegue contratar profissionais melhores do que eu para estar nas funções. Então foi realmente um divisor de águas, né, nesses últimos meses que tem acontecido na minha vida e eu recomendo a todo mundo que se prepare para isso, porque é o futuro. Né? Então, se você faz uma empresa com governança, auditada, né, você pode caminhar para isso, não é um bicho de sete cabeças. A minha empresa sempre foi familiar, simples nacional, depois presumido, agora lucro real, SA. Então é muito legal todo esse aprendizado que eu estou tendo e recomendo para quem sonha um dia aí em ser investido, porque muda a vida. Que legal. Para finalizar, mais uma humildade, né? Ele falar funcionários melhores do que eu, né? Então olha que bacana, né? Tem muito CEO, né, fundador de empresa que acha que ele é melhor do que todo mundo. Na verdade, não. A gente precisa ter gente melhor do que a gente na ponta para o negócio realmente prosperar, né? Com certeza. E eu, hoje, no Conselho de Administração, pensando muito mais estratégico, tenho trazido negócios inimagináveis. Né? A gente fechou algumas parcerias incríveis esse ano. Por quê? Porque eu estava em movimento. Né? Como o Wilson Poit diz, ele escreveu a orelha do meu livro. É um grande empreendedor, vendeu a Poit Energia por vários milhões, é um cara sensacional, foi Sebrae, foi Endeavor. E ele fala, tudo aconteceu na minha vida quando eu estava em movimento. E na minha vida também. Eu não estava, às vezes, dentro do escritório. Eu estava num evento como eu fui em Las Vegas mês passado. Veio para Alphaville. Veio para Alphaville, que nem hoje. E aí você
uma hora dá sorte, né? Você está em movimento, uma hora a Quanto sorte mais te acha. trabalha, mais sorte a gente tem, né? Exatamente. E legal que você trabalhou uma sucessão, né? Você falou que tem uma pessoa que assumiu a Sim. diretoria, hoje é a CEO da empresa. Exatamente. Então, Você preparou, né, ela para isso. Exatamente, era uma diretora, né, que ficou comigo, virou a CEO da empresa, eu subi para o conselho e hoje a gente colhe o resultado, né, de uma governança muito boa. Muito bacana. Parabéns, viu, Daverson? Obrigado. Muito obrigado aí. Certeza que muita gente vai ouvir, né? Obrigado pelo presente mais uma vez. Com certeza vou fazer a leitura. E agradeço todo mundo que nos assistiu aqui no Seu Cliente Podcast, né? Segue a gente, inscreve aqui, vai acompanhando todas as novidades que a gente vai trazer muito convidado com muito conteúdo, igual foi hoje com o Daverson. Muito obrigado, pessoal.